Olá para você que nos acompanha no Espaço Câmara e Você, o dia a dia da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, trazendo proposituras, encaminhamentos, demandas dos vereadores e vereadoras, um espaço para discussão, informação e prestação de serviços. Hoje recebendo a vereadora Bruna Biondi, Mulheres por Mais Direito, mandato coletivo do PSOL aqui na casa. Bruna, obrigado pela gentileza, tudo bem? Eu que agradeço, Leandro. Muito bom esse espaço e poder bater um papo com você aqui na Câmara. Obrigada pelo espaço. E, aliás, até para a gente iniciar, Bruno, é importante porque o mandato, ele inovou com a ideia, o conceito de coletivo. Como é que está a atuação, praticamente aí, chegando a quase 2 anos de legislatura, como é que tem sido a atuação deste mandato coletivo? Olha, Leandro, eu acho que depois desse 1 ano e meio, a gente avalia o mandato como muito positivo. O mandato coletivo tem funcionado muito dessa maneira, de divisão das pautas, de conseguir trazer para dentro da Câmara mais atividades, ações e demandas que a população tem em diferentes temas, e essa atuação de maneira coletiva tem inovado, tem trazido uma nova discussão, debate sobre a política que não é focada, não é personalista, é focada, sim, nas decisões coletivas, né? Perfeitão, consegue participar de uma forma mais efetiva das agendas, porque vocês conseguem se dividir nesse sentido. Sim, para além da divisão, conseguir estar em mais debates, né? Muitas têm um debate focado em determinadas pautas e sabe muito sobre aquelas pautas, então isso nos ajuda muito a formular melhor sobre os temas, a participar melhor e garantir que a população esteja dentro da Câmara com a gente, que é o que a gente sempre quis desde o começo. E natural, Bruna, observando a atuação do mandato, observa, claro, uma temática muito forte da mulher, como vocês se propuseram desde o início. E em relação ao projeto que cria a Procuradoria da Mulher na Câmara de São Caetano, o que originou esta propositura, como é que está a discussão e o que vocês imaginam com a implementação disso? Esse é um projeto muito importante para não só essa casa, mas todas as casas legislativas. Eu digo que nenhuma mulher que está na política, independente dela ser de direita, de esquerda, de centro, nenhuma mulher está isenta de sofrer violências políticas dentro de uma casa legislativa. Isso porque esses espaços não eram muito acostumados a gente ter a presença de mulheres, né? Não à toa a gente debate aqui ter uma Procuradoria da Mulher na nossa casa, e na Alesp a nossa deputada estadual Mônica do PSOL também está debatendo um projeto para garantir uma maior participação, que naquele espaço é para além da gente estar. A gente é eleita, mas a gente tem que conseguir ter os nossos direitos dentro da casa. Então a Procuradoria é justamente essa ideia. Um espaço orgânico que aconteça de maneira frequente das mulheres da casa, né? Isso é muito importante, que tenha o protagonismo das mulheres vereadoras, que vão poder atender essas demandas de violência que acontecem tanto dentro da casa, mas de fora também, da população que vem aqui para a Câmara, que a gente sabe que acontece muitas denúncias que chegam para nós e não chegam, inclusive, nos órgãos que devem chegar. A gente pode, inclusive, se tiver uma procuradoria, conseguir fazer esses encaminhamentos da maneira correta, né? Essa é a ideia de ter uma procuradoria. E como é que está a tramitação? Tá nas comissões, a gente espera aí que venha com força para votação, porque só tem de beneficiar. Hoje a gente tem uma comissão especial de mulheres aqui na casa. Infelizmente, com a saída da Magali e com o falecimento da Sueli, a gente só tá eu e Thay, né, a nossa cadeira. Das 19 cadeiras, apenas 2 com mulheres. 2 com mulheres, e essas 2 compondo a comissão especial de mulheres. Só que a gente não sabe o que vai acontecer, nem sequer no ano que vem, quanto mais na próxima eleição. Então a Procuradoria, se ela for instituída na casa, ela não é uma comissão especial que precisa ser votada toda vez. Ela é fixa, independente de eleição vier e eleição for. Vai ter uma Procuradoria. Mas mesmo ainda estando na fase de comissões, você já tem articulado com os demais vereadores, também com a vereadora Thay, outra mulher, e o que tem sentido de feedback, apesar da Câmara, na sua maioria, ser formada por homens, há esse entendimento da necessidade dessa Procuradoria da Mulher? A gente tem articulado muito no sentido de que essa é uma pauta que vem de Brasília. Então essa é uma pauta também que não é o PSOL que está colocando. A própria Procuradoria das Mulheres na Câmara dos Deputados Federais, ela fez como se fosse uma espécie de cartilha ajudando que todas as casas legislativas fizessem também uma procuradoria na sua localidade, fizessem uma procuradoria na sua casa. Então eu acho que isso pode nos ajudar a colocar um projeto em votação que não é um
projeto do PSOL, é um projeto que é uma ideia lá de Brasília, lá do Congresso, e que essa iniciativa é feita pela própria Procuradoria de que seja replicado nas suas localidades. Então, eu acho que ele pode ser muito bem visto aqui dentro da casa, e a gente espera que sim. Outra temática que eu quero também destacar aqui contigo, que é do mandato, vereadora Bruna Biondi, é sobre o calendário oficial de datas e eventos com a Semana da Educação Sexual. Qual é a ideia e o que muda na prática a partir dessa iniciativa quando aprovada? Tá. Esse projeto, ele é muito importante de ser colocado nos marcos que ele está aqui dentro da casa. Ele já passou pelas comissões e foi dado como inconstitucional. Mas a gente se baseou na mesma estrutura de um outro projeto que foi já aprovado em São Caetano e dado como constitucional, que foi o Dia do Nascituro, que foi um projeto da outra legislatura ainda, que foi aprovado na mesma estrutura, com as mesmas palavras, foi dado como inconstitucional. Debater educação sexual nas escolas é muito importante, a gente não pode tratar esse tema mais como tabu, de que a gente quer ensinar uma malícia para as crianças, que não é verdade. Inclusive, os especialistas que sabem o que é educação sexual nas escolas sabem justamente o que você tem que falar com uma criança de determinada idade e com um adolescente de determinada idade. A gente está falando sobre as nossas meninas saberem se proteger quando elas sofrerem um caso de abuso e de que os nossos meninos saibam e cresçam com uma educação que não seja a educação machista que a gente sabe que os meninos crescem hoje em dia. Cresçam sabendo respeitar as mulheres, né? Então a gente fica bastante chateada, assim, porque o Dia do Nascituro foi aprovado na cidade e um mês depois, enfim, quando chegou a data, nas escolas a gente tinha palestras protagonizadas, nem sei dizer por quem, que entregavam trechinhos de Bíblia, mini-fetos, e o resumo da palestra era incentivar que as crianças, adolescentes não abortassem. Só que a gente precisa falar, se uma menina é estuprada, ela tem esse direito legalizado, né? É muito perigoso quando a gente faz esse tipo de atuação nas escolas. A gente quer que as meninas nem precisem cogitar nisso, né? Porque a gente quer que elas saibam um tipo de abuso que ela tá sofrendo para nem chegar num estupro, quem dirá no aborto legalizado, né? Então a gente fica bastante chateada que esse projeto deu como inconstitucional, mas a gente também vai seguir com essa pauta em indicação, dialogando com a Secretaria de Educação. Até isso que eu ia questionar. A ideia é reapresentar, a ideia é fazer uma indicação aí para ter uma autoria, uma iniciativa do Executivo. Qual que é o caminho agora? A gente pode seguir por diferentes caminhos. A gente tem articulado com as escolas de São Caetano de dedicar palestras nas escolas sobre a Lei Maria da Penha. Isso é uma lei federal de que é obrigatório no mês de março todas as escolas, sejam públicas, privadas, estaduais, municipais, de que façam palestras da Lei Maria da Penha. E aí a gente está articulando com as escolas de que a gente possa ir para lá para ajudar a protagonizar essas palestras. Então a ideia da educação sexual também é seguir nesse mesmo caminho, incentivar na Secretaria de Educação, mostrar a importância para quem está na base também. Os diretores, os professores, que são eles mesmos que muitas vezes precisam dessa capacitação para saber o que fazer quando uma menina chega e fala, olha, o meu pai está me abusando. Não é simples, a gente não pode obrigar de um professor que saiba que rumo tomar se a gente não tem algo, né, algo palpável para ensinar esse professor também, quanto mais os estudantes. Perfeito. Né? Nesta mesma linha das mulheres, é uma iniciativa que acredito ser praticamente consensual, tamanha importância e a conscientização, que é a fixação aí com avisos, cartazes em relação ao número do Disque Denúncia para as mulheres. A gente torce para que não precise utilizar, mas se precisar, saber o mecanismo rápido. Como é que está essa articulação e o que falta para ser aprovado, vereadora? Esse projeto foi o primeiro projeto da casa que a gente apresentou. Na maneira como a gente apresentou na primeira vez, ele seria dado como inconstitucional. Por isso a gente pegou o projeto de volta, reescreveu e protocolou de novo ele numa maneira que a escrita seja constitucional. Então a gente está esperando que ele saia das comissões e desça para votação. Tá, o que alterou? A gente aplicava uma multa e para quem não colocasse o aviso, né? E o entendimento é de que a gente não poderia fazer isso a partir do legislativo. Então a gente tirou isso e garantiu que todos os espaços de grande circulação de pessoas, a gente tem a fixação das placas 180. Tá, quando fala de grandes circulações, delimita os locais, hotéis, restaurantes, transporte coletivo? A gente delimita alguns, né, como exemplo, universidades, shoppings, transporte coletivo, farmácias, são todos ambientes, mas a gente também tem um outro projeto que não é nesse mesmo, mas que fala sobre placas 180, cartazes, faixas, em eventos.
eventos, que aí é algo diferente, mas que a gente também quer disputar. Por exemplo, que numa festa italiana, que é muito tradicional do município, a gente também tenha para aquela mulher que tá lá, que ela saiba como denunciar. Isso é muito importante, porque a gente tem uma delegacia da mulher hoje em São Caetano. E a gente sabe o quantos casos de denúncia subiram depois que essa delegacia chegou aqui. E a gente quer agora que as mulheres saibam como se prevenir, né? E o que fazer, não chegar no fim da vida, que é a morte, que é o feminicídio, que o Brasil é o 5º, né, país em ranking de feminicídio. A gente não pode chegar nisso e ter um aviso, ter para a mulher, em qualquer ambiente que ela vá, esse incentivo de que ela pode ligar no 180 e vai ter alguém preparado para atender ela, é super importante. Vereadora Bruna Biondi, do Mandato Coletivo Mulheres por Mais Direito no PSOL, na Câmara de São Caetano do Sul, participando no Câmara e você. Vereadora, obrigado pela gentileza, à vontade para as considerações finais. Bom, Leandro, eu que agradeço, não só eu, mas em nome também da Fernanda e da Paula, a gente agradece esse espaço. Eu acredito que ter uma Câmara mais aberta ao povo é essencial, que as pessoas saibam e se ocupem desse espaço, né? Se ocupem de cobrar os vereadores por que estão fazendo isso ou deixando de fazer aquilo. E ter um podcast vai ser essencial também para aproximar as pessoas da gente, que nem sempre conseguem estar aqui toda terça-feira às 5h30 pela própria dinâmica da vida. Então, a gente ter, junto com a comunicação da Câmara, todo esse espaço é extremamente importante para a gente fazer uma Câmara muito mais do povo e pro povo. É isso. E o objetivo é exatamente esse, como destacou a vereadora, mesmo espaço para participação, convite sempre aberto aos 19 vereadores e vereadoras da casa para atualizar informações, as proposituras, dia a dia do mandato. Claro, a Câmara ganha um protagonismo sempre, mais holofote quando tem projetos do Executivo, mas tem discussões, iniciativas importantes também que partem do dia a dia da vereança, e esse é o objetivo aqui, colocar lupa dentro do Câmara e você na iniciativa e na ação, e claro, contando com a sua sinergia, a sua participação, dando sugestão de pauta, sugestão de projeto, cada vez mais nos acompanhando aqui no dia a dia da Câmara de São Caetano, tá bom? Obrigado, este foi mais um Câmara e Você.